Eu reencarnei como uma ramificação. Um tigre negro no zoológico de Flores. Mas nunca aceitei as 9 refeições diárias do tratador. Em vez disso, me exercito todos os dias. Pratico várias técnicas de combate de feras. Desde as 36 técnicas de captura, até as 12 técnicas de chutes do Shaolin. Todas são atividades que eu faço diariamente. Eu sei. Em breve, uma chuva de sangue varrerá o mundo. Naquela época, várias plantas e animais evoluirão loucamente. Entre os humanos, também surgirão poderosos usuários de habilidades especiais. Na vida passada, eu despertei habilidades especiais. Mas as habilidades que despertei eram muito fracas. Após sobreviver por alguns anos, acabei sendo morto por uma poderosa besta com um golpe. E este tigre negro. Na vida passada, eu despertei a habilidade de devorar SSS. Mas, devido à minha obesidade, isso resultou em eu não ter nenhuma capacidade de combate. Fui morto por um tigre branco que também era um reencarnado. E comeu a caixa de habilidades. Esta branca tigre comeu habilidades. Todos puderam adquirir as habilidades do tigre negro, através de devorar constantemente as habilidades de outros seres. Rápida ascensão. Lutará sozinho contra 3 imperadores bestiais. E os derrotará. Seu poder é absolutamente aterrorizante. Agora renasci neste tigre negro. Naturalmente, não posso deixar que a tragédia se repita. Mamãe, olha rápido. Veio outro machado cerebral. Fora do vidro temperado. A garotinha apontou animadamente para um tigre no parque. Na entrada do recinto dos tigres. Um robusto tigre branco. Está caminhando lentamente para dentro do parque. A aura majestosa do tigre branco é evidente. Como um rei dos tigres, não precisa ficar bravo para impor respeito. Eu sei que este novo tigre branco é o renascente que matou o tigre negro em minha vida passada. Não é de se admirar que o tigre negro tenha sido morto na vida passada. Só o seu poder natural já consegue esmagar um grupo de tigres. No zoológico de tigres, além de mim e deste tigre branco, há também outros 2 tigres. Devido à alimentação constante, eles já perderam suas ambições. Todos os dias, ou comem ou dormem. Por isso, estão cobertos de gordura. Sentindo a aura feroz do tigre branco, os olhos do tigre Liam brilharam como asas enormes. Não se atreveram a intimidar esses 2 inúteis recém-chegados. Observando esses 2 tigres gordos e preguiçosos, sinto um desprezo profundo. Se fosse no passado, eu realmente não seria rival desse tigre branco. Mas agora tenho total confiança de que posso esmagá-lo. Agora, basta esperar pela noite da chuva de sangue, até que a essência de poder se forme dentro do tigre branco. E então, com um golpe, matá-lo e devorá-lo. Assim poderei obter a habilidade inata deste tigre branco. Embora eu não saiba que talento este tigre branco despertará, mas pela sua presença, é certo que as habilidades despertadas não serão fracas. O tempo passou rapidamente até o dia da mudança. Com a chegada da noite, o zoológico, que durante o dia era barulhento, começou a ficar gradualmente silencioso. Eu dei uma olhada no tigre branco que já havia caído em um sono profundo. Seus olhos brilharam com um tom frio. Esta noite, à meia-noite, a chuva de sangue chegará. É o momento em que a era da evolução global começa. E neste momento, faltam apenas meia hora para meia-noite. Para garantir que nada dê errado, eu decidi ferir gravemente o tigre branco primeiro, para facilitar a captura dele imediatamente. A caixa dourada dentro dele. Ao chegar aqui, eu fui em direção a ele com um olhar frio, acompanhado por um grito agudo e desesperado. Após um momento, o tigre branco estava deitado no chão, à beira da morte. Eu lancei um olhar frio para os outros 2 tigres. O tigre que continua a rugir, mas não se atreve a avançar, não os levou a sério. Depois, eu fiquei ao lado do corpo do tigre branco, esperando silenciosamente a chegada da madrugada. Com o passar do tempo, segundo a segundo, o estrondoso som do trovão ecoou de repente. No céu, a noite mudou abruptamente. Nuvens escuras e densas cobriram todo o céu. Finalmente vai começar. Ao ver essa cena, uma luz dourada brilhou em minha mente de tigre. No próximo instante, um trovão ensurdecedor ressoou das nuvens. Uma chuva de sangue caiu do céu. As outras 2 tigres correram diretamente para debaixo da grande árvore, para se proteger da chuva, enquanto eu arrastava o tigre branco quase sem vida para uma área aberta. Meu corpo todo recebendo o batismo da chuva de sangue, sem qualquer tentativa de se esquivar. Esta chuva de sangue sem precedentes é a chave para a purificação de todos os seres vivos do mundo, e também a fonte de energia necessária para a purificação. Aceitar diretamente o batismo de energia da chuva de sangue. Isso tornará a primeira evolução ainda mais perfeita. Sob a forte chuva, eu fechei os olhos. Deixei a chuva de sangue lavar meu corpo. Aos poucos, percebi que meu corpo estava um pouco diferente. Uma sensação de calor intenso surgiu de repente, percorrendo todo o meu corpo. A sensação de calor estava se intensificando. Por fim, era como se estivesse pegando fogo.
Não consegui conter um longo uivo. Sentia que as células dentro de mim estavam se transformando loucamente. Uma intensa sensação de rasgo no corpo gradualmente consumiu minha consciência. E enquanto meu corpo estava passando por uma mutação, o tigre branco ao meu lado também começou a convulsionar. Ele parecia estar em grande dor. As feridas que eu havia causado com minhas garras estavam se curando a uma velocidade visível a olho nu. E os dois tigres escondidos sob a grande árvore também não estavam se sentindo bem. Estavam emitindo baixos rugidos de agitação e inquietação. Em todo o zoológico, de vez em quando, lembro do rugido de algum animal. Mas sob o trovão aqui, ninguém percebe. Não sei há quanto tempo passou. A dor dentro de mim finalmente desapareceu. Neste momento, eu tinha crescido de 3 metros para 5 metros. Meu pelo negro tornou-se ainda mais impressionante. A textura escura era grossa e dura como agulhas de aço. As garras eram como colunas de cristal de ferro. Sentindo um incrível brilho gelado. Sentindo o imenso poder contido dentro de mim, não consegui me conter e soltei um rugido para o céu. Ao mesmo tempo, uma memória que parecia despertar como um sangue ancestral surgiu em minha mente. Devorar. A habilidade de devorar outras criaturas continuamente e torná-la útil para mim. Com certeza, é a habilidade de devorar. Fiquei muito emocionado. Seja uma besta feroz ou um humano, a força da habilidade despertada é variável. Depende da qualidade do próprio sangue. Quanto mais excelente for o sangue, mais poderosa será a habilidade despertada. E as habilidades dos humanos e as capacidades inatas das feras ferozes são classificadas em 9 níveis, do mais baixo ao mais alto. Eles são, respectivamente, nível F, nível E, nível D, nível C, nível B, nível A, nível S, nível SS, nível SSS. A habilidade inata que eu devorar pertence ao nível SSS. Viver novamente uma vida. Meu objetivo é, naturalmente, tornar-me o mais forte dos reis das feras ferozes. Agora é hora de lidar com você. Meu olhar frio se volta para o tigre branco ao meu lado. A evolução inicial já foi concluída. Neste momento, dentro do tigre branco, deve ter se formado um rio de poder. Assim que eu devorar esse rio de poder, poderei obter a habilidade inata do tigre branco. Após o batismo da chuva de sangue, as feridas do tigre branco também já se curaram. Ele emana uma aura que pertence às feras ferozes. E neste momento, o tigre branco ainda está um pouco confuso. Sendo um renascente, ele, claramente não esperava falhar. Ao me ver se aproximar, sentiu a intensa intenção assassina que eu emanava. Ele recuou alguns passos, um pouco assustado. Eu rugi e ativei diretamente minha habilidade inata. No momento seguinte, uma aura aterrorizante emanou de mim. As garras do tigre brilhavam com um ofuscante brilho metálico. O tigre branco soltou um rugido inquieto ao ver essa cena. Seus olhos estavam cheios de medo. Meu olhar era frio, sem a menor compaixão. Eu brandi minhas garras e fui direto para cima dele. Entre os gritos de dor do tigre branco, eu rasguei seu corpo sem piedade e tirei de dentro uma caixa preta do tamanho de um ovo. Sangue vermelho escorria pelo chão. Imediatamente, um forte cheiro de sangue se espalhou pelo ar. Ao ver o processo brutal em que eu matei o tigre branco, os 2 tigres restantes estavam tremendo de medo. Seus olhos estavam cheios de terror. E neste momento, eu olhei para o rio dourado em minha mão. Dentro do plano do tigre, estava cheio de calor intenso. No próximo instante, eu simplesmente engoli o rio dourado que estava em minha mão. Imediatamente, uma poderosa força primordial tomou conta do meu corpo. Finalmente, se uniu à minha própria habilidade. O rio dourado se fundiu em uma só entidade. Neste momento, era possível sentir claramente. Meu poder havia aumentado significativamente novamente. As pessoas das gerações futuras classificam os humanos, a força dos usuários de habilidades e das feras ferozes, dividindo a força em níveis de 1 a 9. Acima do 9º nível, existem níveis ainda mais poderosos, como o nível rei e o nível amarelo. Sentindo a força pulsando dentro de mim, eu estimava que meu poder já havia atingido o nível 1 final. Com o passar do tempo, a habilidade do tigre branco foi finalmente completamente absorvida. Ao mesmo tempo, uma onda de informações invadiu minha mente. A fúria pode instantaneamente aumentar a qualidade física em 10 vezes. Meu coração imediatamente se despertou. Este tigre branco que despertou é do tipo de combate e habilidades inatas. Neste momento, meu coração estava cheio de ambição. Em minha vida passada, este tigre branco se tornou famoso em uma batalha usando sua habilidade de devorar. E nesta vida, eu vou substituí-lo e me tornar um novo lutador forte. A chuva de sangue no céu ainda continua. Agora já completei o despertar. É uma boa oportunidade para aproveitar a cobertura da forte chuva. Sair do zoológico. Afinal, este é o território dos humanos. Antes de crescer, com certeza não suportaria o ataque de armas de fogo.
como um assassino com a habilidade de devorar. Retornar à floresta para caçar outros assassinos é o verdadeiro caminho. E além disso, na floresta, devido à infusão de energia da chuva de sangue, algumas plantas também evoluíram, produzindo diversos tesouros do céu e da terra. Esses tesouros do céu e da terra, tanto feras quanto humanos podem consumi-los. Todos podem obter grandes benefícios. Na vida passada, Jianhai era a grande cordilheira de Li nas periferias. No início da evolução, apareceu um fruto de fonte de raio. Se eu conseguisse obtê-lo primeiro e engoli-lo, eu poderia controlar o poder do relâmpago. Pensando nisso, cheguei diante do vidro temperado. Com um pensamento, ativei diretamente a habilidade de fúria. Movendo-se como um ferro dourado, cortou facilmente o vidro temperado duro. Então, segui pela memória em direção à entrada do zoológico. De repente, meu corpo parou. Meu olhar instantaneamente se tornou vívido. Eu senti a presença de uma fera feroz aparecendo dentro do parque. Parece que há outros animais neste zoológico. Habilidade de talento que despertou com sucesso. Promovido a uma fera feroz de nível 1. Depois de hesitar um pouco, eu me aproximei lentamente dessa presença. Ao mesmo tempo, contenho minha própria presença, já que há feras malignas despertando. O oponente deve ter despertado habilidades inatas. E dentro do corpo, uma essência de poder se formou. Eu, naturalmente, não deixaria passar uma oportunidade tão boa. Em breve, segui essa energia e cheguei à área de répteis do zoológico. À medida que os gritos agudos chegavam aos meus ouvidos, uma luz passou pelos meus olhos. Parece que essa fera deve ser uma cobra. Seguindo o vidro temperado que a isolava, eu vi a aparência da fera lá dentro. Era uma enorme píton de cerca de 10 metros de comprimento. Seu corpo emitia um leve brilho, como se fossem escamas. No entanto, essa cobra prateada parecia estar sofrendo muito naquele momento. Abriu sua enorme boca e exalava uma incrível onda de frio. Onde a cobra prateada passava, se formava uma camada de cristais de gelo. Era uma cobra que despertou a propriedade do gelo. O cavalo de habilidades inatas. Uma luz dourada brilhou em meus olhos. Este brilho prateado claramente acabou de ser purificado. Ainda não estava completamente familiarizado com minhas habilidades. Este é o melhor momento para agir. Pensando nisso, não hesitei nem por um instante. Imediatamente, brandi minhas garras e quebrei o vidro temperado à minha frente. O barulho repentino imediatamente atraiu a atenção do Silverman. Sentindo a aura feroz que emanava de mim, o Silverman imediatamente ficou alerta. A luz feroz brilhava dentro do veneno da cobra. Não hesitei nem um pouco e ativei minha habilidade de fúria. Imediatamente, uma força aterrorizante tomou conta do meu corpo. Meu corpo de tigre imediatamente avançou em direção ao Silverman. E o Silverman soltou um grito. Ele balançou sua enorme cauda de cobra em minha direção. Com a experiência de lutar contra feras em minha vida passada, eu desvio facilmente do ataque do Silver Beast. As garras afiadas do tigre aproveitam a oportunidade e atingem o oponente. As garras do tigre, como se fossem fundidas em ouro negro, deixam uma grande marca no Silver Beast. Uma grande marca ficou no corpo de Mang. O sangue fresco jorra instantaneamente. O Silver Beast imediatamente sente a dor. Ele emite um grito angustiante. O Xuanji abre de repente sua grande boca ensanguentada. Uma onda de frio impressionante jorra de sua boca, direcionada diretamente para mim. Ao ver isso, eu dou um salto. Com meu corpo ágil, desvio do ataque de frio. O frio aterrorizante atinge o chão. Instantaneamente forma uma área congelada. O Silver Beast, vendo que não acertou, se prepara para abrir a boca novamente. Mas eu não lhe dou essa oportunidade. Após a promoção, eu ataco com força. Faço um corte profundo em seu abdômen. Quase arranco as entranhas do Silver Beast. Sofrendo um golpe tão severo, o Silver Serpent instantaneamente perdeu sua capacidade de lutar. O enorme corpo da serpente se contorcia incessantemente no chão. Sangue vermelho escorria por toda parte. Eu, naturalmente, não teria piedade, aproveitando sua fraqueza para acabar com ele. Um novo ataque atravessou diretamente o Silver Serpent. Depois de dar alguns golpes no Silver Serpent, ele parou de se mover. Eu respirei fundo. De dentro dele, eu tirei um rio de poder branco como a neve. Sem hesitar, eu engoli o rio de poder. Ao mesmo tempo, ativei a habilidade de devorar. Dentro da areia, uma força de devoração inexplicável surgiu de dentro de mim. Rapidamente envolveu a caixa dourada branca. Imediatamente, uma sensação cortante percorreu meu corpo, como se estivesse mudando a estrutura do meu corpo. A purificação entre as feras ferozes, basicamente, também depende de devorar a carne e o sangue de outras feras poderosas, ou tesouros do céu e da terra. Mas essa forma de devorar só pode absorver a essência do sangue e da carne das feras, para purificar o corpo, e não pode absorver a habilidade inata do oponente, a menos que o sangue das duas feras esteja extremamente compatível.
Pelo menos devem ser da mesma espécie para ter alguma chance. Enquanto a minha habilidade de devorar pode fazer isso com 100% de eficácia. Absorver qualquer habilidade inata de feras. Momentos depois, sobre meu pelo negro, uma camada de gelo surgiu repentinamente. Uma expressão de alegria passou pelos meus olhos. Ao mesmo tempo, uma informação sobre respiração de gelo apareceu na minha mente, evitando a habilidade inata. Podendo exalar o poder do gelo, eu abri minha boca voraz ansiosamente. Uma onda de frio aterrorizante imediatamente jorrou, caindo sobre o corpo do Silverman. Em um instante, uma camada de cristais de gelo se formou sobre o corpo do Silverman. Eu estava extremamente satisfeito. Embora fosse apenas uma habilidade inata de nível B, mas eu não me importo nem um pouco. Ter uma habilidade inata a mais significa que há mais uma forma de lidar com o inimigo. E, quando eu continuar a evoluir, o poder deste gelo também continuará a aumentar. Isso pode ser considerado como uma forma de ataque à distância a mais. Agora é hora de deixar este zoológico. Logo de manhã, bati no corpo da Piton prateada e quebrei os cristais de gelo. Abri a boca enorme e comecei a devorar a carne e o sangue da gigantesca Piton. Embora a imprudência tenha acabado de despertar, sua carne ainda contém uma energia notável. Depois de me fartar, saí do zoológico com grande confiança, correndo de forma majestosa pela rua. Meu objetivo era ir para a Cordilheira de Dali e capturar o relâmpago antigo. Embora a chuva de sangue tenha aberto o caminho para a evolução, há muitas feras na Cordilheira de Dali. Mas, neste momento, eles ainda não despertaram, apenas matando incessantemente por instinto. Talvez não prestem atenção a tesouros como o Vale do Trovão. Na manhã do dia 1, esta chuva de sangue que varreu o mundo finalmente parou, exceto pelo leve cheiro de sangue que paira no ar, e a sequência que ainda não entrou no solo. Tudo parece que não aconteceu, igual a sempre. Mas o zoológico de Panchirrua, de repente emitiu um aviso, anunciando o fechamento do zoológico para exibições, declarando ao público que iria realizar manutenção e segurança. O trabalho, na verdade, todos os funcionários do zoológico estão apressadamente procurando pelo tigre negro. Enquanto isso, a internet também estava em polvorosa. Cada vez mais pessoas começaram a discutir a estranha situação da noite passada. Vocês sentiram isso? O peixe de ontem estava estranho. Eu também tive essa sensação. Quando saí agora há pouco, percebi que havia um leve cheiro de sangue por toda parte. Pensei que meu olfato estava com problemas. Hoje, assim que saí, pisei em água acumulada. Vocês não vão acreditar. Era na verdade uma poça de sangue. Não era apenas a chuva de sangue. Até meu animal de estimação sofreu uma grande mudança. Nesse momento, um internauta postou uma mensagem. Abaixo, havia um vídeo anexado. Incontáveis internautas curiosos clicaram no vídeo. Logo ficaram surpresos e até assustados com as imagens. No vídeo, o grande cachorro amarelo da casa do internauta parecia estar enlouquecendo. Ousou aparecer para as pessoas. No final, felizmente foi abatido pela polícia que chegou. Mas isso resultou em 5 ou 6 feridos. E havia muitas situações assim. E todas surgiram durante a noite. Os internautas discutiam nervosamente, tentando entender o que estava acontecendo. Alguns também especulavam se isso tinha a ver com a chuva de sangue da noite passada. Enquanto isso, após um dia e uma noite de jornada, finalmente cheguei à Cordilheira de Dali, nos subúrbios de Jiangai. Porque o fruto de Lei Yuan está nas profundezas da Cordilheira de Dali. Portanto, não terei um momento de descanso. Continuarei correndo sem parar. Esta fruta é algo que eu preciso, com base nas memórias da vida passada. Na vida passada, esta parece que foi dominada por um grande monstro. Desde então, obteve o poder do trovão. Acabou se tornando um poderoso assassino que dominava a cidade de Jiangai. Foi chamado de Grande Monstro do Trovão pelas pessoas. Assim, podemos ver a singularidade desta. Tal objeto espiritual não pode ser facilmente ignorado. Na vida passada, o grande monstro também teve a sorte de obter essa oportunidade. No entanto, nesta vida, a só pode pertencer a mim. Gradualmente, em minha mente, as informações sobre este assunto estão se tornando cada vez mais claras. Meu estado de espírito também começou a ficar ansioso. A chuva de sangue começou até agora. Já se passou um dia e uma noite. Não sei se aquela já foi comida por aquele grande monstro. Este tipo de tesouro do céu e da terra é realmente muito chamativo. Uma vez que algo aconteça, certamente atrairá feras ferozes das redondezas para lutar. Pensando nisso, aumentei novamente a velocidade. As várias bestas na imagem rapidamente se afastaram. Receio que alguns inocentes acabem sendo mortos por mim. Mas também há muitas bestas que demonstram hostilidade. Não posso negar que o peixe sanguinário lhes deu muita coragem. Enquanto isso, nas profundezas da grande montanha de Li, vários gritos sufocantes ecoavam incessantemente. Algumas bestas fracas rapidamente
fugiram em direção ao exterior da montanha. Muitas bestas ferozes que já despertaram estavam anunciando seus territórios com seus rugidos. E entre tantas bestas ferozes, crescia uma árvore peculiar com tronco e folhas, todas prateadas e estranhas. No topo da árvore, havia um fruto completamente prateado, coberto por padrões finos como relâmpagos, e um fruto que brilhava intensamente. Todas as bestas ferozes presentes estavam com os olhos ardentes fixos no fruto prateado, embora o Lindsay não tenha sido ativado. Mas a intuição lhes dizia que, ao engolir este fruto, poderiam se tornar ainda mais poderosos, e se tornar os senhores desta floresta, fazendo o que quisessem. Portanto, cada vez mais bestas, ou macacos baixos, ou inquietos, arranhando suas patas dianteiras, se aproximavam lentamente daquele fruto prateado. E na frente de todas as feras, estavam 3 feras que já haviam despertado. Elas não apenas pareciam maiores, como também sua aura era opressiva. As outras feras hesitavam em se mover. À frente da árvore prateada, havia um javali negro coberto de pelos duros, com pelos castanhos. Uma dupla de presas amareladas ainda com manchas de sangue. Em frente ao javali, havia um enorme lobo prateado. O lobo media 2 metros de comprimento, com um olhar astuto, enquanto inquieto arranhava o solo da floresta. E, surpreendentemente, havia fios de chamas que continuamente se projetavam sobre o javali e o lobo prateado. Apenas sua presença já intimidou a maioria das feras. Mas neste momento, eles tinham olhares unificados, fixados em outra enorme sombra. Podiase ver um gigante de pelo menos 5 metros de altura, um macho robusto e musculoso, sentado na floresta como um humano, com um olhar feroz, que constantemente passava entre os javalis e os lobos prateados. Flui pelo corpo. As 3 feras mais poderosas, neste momento, estavam apenas se encarando. Todos queriam devorar aquela fruta prateada, para se tornarem os reis da floresta. A grande batalha estava prestes a começar. De repente, a luz acima da fruta prateada começou a piscar, instantaneamente atraindo a atenção das feras no local. Ele já estava completamente maduro, prestes a cair do galho. Aquela névoa branca que sempre pairava começou a brilhar. Ao mesmo tempo, uma onda de aromas irresistíveis começou a se espalhar. Ursos gigantes e javalis. E nos olhos do lobo branco instantaneamente surgiu um brilho de ganância. Uma besta feroz não conseguiu se conter e gritou. Rápido, correu em direção à árvore prateada, e até atacou indiscriminadamente as bestas ferozes à frente. As outras bestas ferozes, ao ver isso, também não hesitaram em se afastar. Quase todas correram ao mesmo tempo. A poucos metros da árvore prateada, um coelho de 1 metro de comprimento, um coelho branco cheio de músculos, com olhos avermelhados, ele correu para dentro do grupo de bestas ferozes, formou grandes presas, transformando-as em armas imbatíveis, atingindo violentamente o corpo de outras bestas ferozes. Na pelagem branca e brilhante do coelho gigante, manchou-se com um toque de vermelho sangue ofuscante. Isso apenas intensificou sua ferocidade. Ele empurrou com força suas 2 patas. Instantaneamente saltou 4 ou 5 metros, caindo abruptamente sobre um pangolim de cor cinza e marrom, e coberto por escamas espessas. Antes que o pangolim pudesse reagir, 2 dentes brancos como a neve já haviam penetrado violentamente em seu corpo. O pangolim imediatamente soltou um grito de dor. Ao mesmo tempo, as escamas que voavam como flocos de neve se espalharam em todas as direções. Voaram para longe. Em apenas alguns minutos, as duras escamas do pangolim foram todas rasgadas pelo enorme coelho branco. Seu corpo ensanguentado estava cheio de feridas. No final, não aguentou mais de 10 segundos e caiu pesadamente. E o enorme coelho branco não diminuiu a velocidade. Continuou correndo em direção à árvore prateada. Qualquer besta que fosse montada não escapava de suas presas afiadas. Do outro lado, o lobo prateado, com seus movimentos ágeis, conseguia evitar inúmeras investidas dos javalis negros. Ao mesmo tempo, as chamas aterrorizantes que saíam de sua boca transformou os arredores em uma fornalha. Qualquer besta feroz que entrasse ali não demorava muito para ser torrada. Com o passar do tempo, as bestas ferozes no local já estavam quase todas mortas. A maioria morreu em lutas entre si, exceto pelo urso negro, o javali e o lobo gigante prateado. Restavam apenas 2 figuras feridas. Até mesmo o gigante branco, que era extremamente feroz no início, agora estava caído a menos de 5 metros do prateado. A menos de 5 metros de distância, seu corpo já estava completamente ensanguentado. E nesse momento, o urso negro de repente mudou de direção, abandonou o javali e o lobo gigante. O urso se levantou com toda a força, brandindo sua enorme força, e golpeou as 2 bestas ferozes que estavam não muito longe, acompanhado por 2 gritos de dor que ecoaram ao mesmo tempo. As bestas ferozes caíram,
As duas bestas ferozes tombaram pesadamente após a intervenção de outras feras. No campo, restaram apenas 3 dos mais poderosos assassinos. O lobo prateado percebeu que a situação não era boa. Ele continuou a rosnar para o javali negro, e, enquanto este avançava em direção ao gigante, aproveitou a oportunidade para ajudar ao lado. O javali negro imediatamente entendeu que o lobo prateado estava buscando uma parceria. Assim, ele abaixou a guarda e se preparou para se unir ao lobo prateado para matar primeiro o urso negro. No instante seguinte, 2 luzes brilhantes passaram rapidamente. A pata afiada do lobo prateado atingiu primeiro o ombro dianteiro do urso negro, mas a pele do gigante era grossa e a carne vermelha, e a ferida não significava nada para ele. O javali negro, com um impulso feroz, lançou-se para frente, usando suas presas incrivelmente aterrorizantes, que perfuraram diretamente a ferida do urso gigante. No entanto, no instante seguinte, foi violentamente lançado para longe pelo urso gigante. Ao mesmo tempo, o urso negro de repente aumentou de tamanho. Seu corpo irradiava uma luz dourada deslumbrante. Seus braços e patas se transformaram em uma cor dourada. O enorme urso negro começou a bater nas árvores em direção ao lobo gigante. Instantaneamente, o lobo prateado teve todos os ossos quebrados. Sem mais forças para lutar, o javali negro imediatamente sentiu um impulso de recuar, mas não esperava que o urso negro fosse tão rápido. Antes que ele pudesse reagir, a enorme pata do urso já havia perfurado seu corpo. Depois de eliminar o lobo prateado e o javali, o enorme urso negro imediatamente rugiu para o céu, como se ele fosse o rei desta montanha. Então, ele virou seu corpo e começou a caminhar em direção à árvore prateada. No entanto, nesse momento, um rugido ensurdecedor de um tigre ecoou atrás dele. Ele se virou rapidamente para olhar, e viu um enorme tigre negro. O tigre negro está apenas me encarando. O tigre negro também emana uma impressionante aura. E eu fiquei surpreso ao ver o urso negro à minha frente. Este é o antigo gigante do trovão que devorou Lei Yuan em minha vida passada. É o antigo gigante do trovão? Eu sou realmente poderoso. Mas ainda assim, não é meu oponente. Não hesitei nem por um momento. Ativei diretamente meu talento de fúria. Ao mesmo tempo, utilizei o poder do gelo. Direcionei-o diretamente para o ponto fraco do urso negro. O urso negro já estava com pouca energia devido às batalhas consecutivas. Ele não aguentou nem por um momento e foi abatido por mim. Eu, na postura de vencedor, pisei sobre o gigante. Olhei para Lei Yuan. Olhei para o céu e soltei um longo grito. Lei Yuan é meu. Imediatamente, uma aura de rei rompeu. Isso intimidou todas as feras que queriam se aproximar. Eu não prestei atenção a esse grupo insignificante. Com a postura de vencedor, avancei até a árvore prateada. Após examinar a fruta prateada, abri a boca e a engoli. Uma onda de energia violenta varreu meu corpo. A energia violenta colidiu descontroladamente. Esta besta selvagem apenas queria esmagar este corpo. Eu, Tiger Muyuan Zen, mordi os dentes com força, adaptando-me ao impacto trazido pela fruta Lei Yuan. Gradualmente, meu corpo foi coberto por camadas de luz relampejante. Relâmpagos internos como pequenas serpentes. Pareciam ter vida própria, deslizando por todo o corpo. Meu corpo também se tornava mais forte com a ajuda da fruta Lei Yuan. Ao mesmo tempo, na sala de reuniões da capital imperial, um jovem registrador vestido com uniforme militar, segurando um caderno de anotações, com uma expressão séria. Em frente a ele, estavam alguns homens de meia-idade vestidos com uniforme militar. Eles estavam sentados de forma ereta e séria. Parecia que estavam esperando por algo. Nesse momento, um velho vestido com um traje tradicional entrou. O oficial à frente esboçou um sorriso. Acenou com a mão para que o velho se sentasse. Após todos se acomodarem, ele olhou para o velho de Zongsan. Sua expressão tornou-se novamente séria. Professor Xia, como está a pesquisa sobre a questão que foi confiada a vocês? Conte para todos, por favor. Sim, chefe. O velho se chama Xia Xinyu. Ele é um dos principais especialistas em pesquisa biológica da China. Xia Xinyu levantou os olhos. Após pesquisa, foi descoberto. Esta chuva de sangue trouxe ao mundo inteiro uma energia misteriosa. É exatamente essa energia que deu aos animais e pets um poder extraordinário. Nós chamamos essa energia misteriosa trazida pela chuva de sangue, temporariamente de energia de nível 0, que, quando absorvida por seres vivos, pode melhorar a condição física, fortalecendo carne e sangue. A palma da mão e outros oficiais de meia-idade trocaram olhares. Todos pareciam um pouco confusos. Eles são firmes materialistas. Naturalmente, não acreditam em tais fantasias etéreas. O homem sábio ficou em silêncio por um momento. Então você consegue capturar essa energia espiritual? Ou melhor dizendo, de que maneira ele existe? Xia Xinyu balançou a cabeça, com uma expressão de arrependimento.
Durante a pesquisa, descobrimos que a energia espiritual realmente existe, mas atualmente não podemos vê-la nem tocá-la. Se não fosse pelo corpo de alguns sujeitos de teste, que foram afetados pela energia espiritual, e apresentaram mudanças, não teríamos descoberto isso tão rapidamente. Além disso, os animais fortes e saudáveis absorvem a energia espiritual, muito mais do que os humanos. Selecionamos alguns soldados que foram banhados pela chuva de sangue, e os comparamos com soldados normais. Descobrimos que sua força aumentou em 3 vezes. E o mais aterrorizante é que, uma ovelha que foi banhada pela chuva de sangue, não apenas se tornou brutal, mas também consegue facilmente quebrar os ossos de um soldado. Quando Xia Xinyu disse isso, um brilho de medo passou por seus olhos. Portanto, eu acho que a energia espiritual afeta todos os seres vivos, especialmente nas bestas, que são muito fortalecidas. Se não conseguirmos encontrar uma maneira de controlar a situação rapidamente, o futuro da humanidade estará em perigo. De repente, um oficial riu alto. Professor Xia, se realmente for como você disse, essas bestas mutantes poderiam ser mais poderosas que armas de fogo? Sim, mesmo que tenham sido fortalecidas por alguma energia espiritual, ainda são bestas. E diante da humanidade, não podem ter força de reação. Vários oficiais achavam que Xia Xinyu estava exagerando. Xia Xinyu também sabia que apenas palavras não poderiam fazer ninguém feliz. Então, ele sinalizou para um pesquisador para mostrar as evidências ao vivo. No vídeo, uma equipe armada estava lutando contra uma gigantesca piton dourada. O que é chocante é que a piton dourada não tem medo de balas. E, após devorar algumas pessoas, saiu com elegância. A sala de reuniões ficou imediatamente em completo silêncio. Ao ver essa cena, vários oficiais mostraram expressões de choque e medo. Um pensamento aterrorizante surgiu em suas mentes. Todos vocês agora entendem a urgência da situação, não é? Xia Xing, com uma expressão séria e um tom solene, proferiu essas palavras. Os oficiais permaneceram em silêncio, todos com expressões sérias. Essa revolta já superou completamente suas imaginações, e até mesmo saiu do seu controle. Armas de poder destrutivo comum já não podem causar dano a seres vulneráveis. Professor Xia, ainda deve haver uma possibilidade de impedir isso, certo? Nesse momento, o oficial que riu primeiro perguntou cautelosamente, ao mesmo tempo se desculpando pela falta de respeito anterior. Xia Xinyu acenou com a mão. No momento, não temos como impedir a essência das bestas, porque isso é, na verdade, um evento incontrolável, um incidente repentino. Agora só podemos tentar aumentar a força da humanidade. Vocês também já viram os dados de pesquisa sobre essa chuva de sangue. A oportunidade das bestas é também uma oportunidade para a humanidade. Depende de quem conseguir se tornar mais forte primeiro. Os oficiais ficaram instantaneamente animados. Professor Xia, ao ouvir você dizer isso, deve ter já pensado em uma solução. Sim, a solução é bem simples. Organizar pessoas para ir ao campo, caçar as bestas evoluídas, enviar profissionais para extrair seu sangue. Assim, aproveitando isso, encontrar uma maneira de aumentar rapidamente a força humana. Mas é importante notar que pessoas comuns não podem consumir diretamente sua carne e sangue. Deve passar por um processamento. Caso contrário, mudanças inesperadas ocorrerão. Ao mesmo tempo, a luz do trovão que me cercava já desapareceu. A energia da fruta do trovão foi completamente absorvida por mim. Eu olhei com entusiasmo para uma garra de raposa. Vi a garra da raposa brilhando com relâmpagos, e parecia mais perigosa do que um relâmpago comum. Esta é uma nova habilidade adquirida após consumir a fruta do trovão. Controle do trovão. À medida que meu pensamento se moveu levemente, o trovão, preso na garra do tigre, disparou, e foi lançado, atingindo diretamente uma árvore robusta com a espessura de 3 pessoas. Estou muito satisfeito com isso. Em seguida, fixou o olhar no mar de cadáveres do gigante preto. Este gigante preto, após a chuva de sangue, poder especial desperto. Sua carne e sangue são ainda mais extraordinários. Já não é uma criatura comum, e ainda há habilidades não dissipadas dentro dele, esperando para serem absorvidas por mim. O poder do urso gigante do trovão em sua vida anterior era extraordinário. Além do poder do trovão, que é incrivelmente destrutivo, ele também possui uma defesa extremamente anormal, a invencibilidade adamantina. Após ativar a invencibilidade adamantina, seu corpo pode entrar em um estado de invencibilidade. Ataques comuns têm dificuldade em superar sua defesa. Agora, basta absorver a essência de habilidade do urso negro. Assim, poderei obter sua habilidade de transformação em adamante. Falei e fiz. Eu brandi minhas enormes garras de tigre, e continuei atacando o urso negro. Finalmente, após uma longa busca, no coração do urso negro, encontrei uma caixa dourada de poder. Não hesitei nem um segundo e a engoli imediatamente.
Imediatamente, uma enorme energia começou a fluir pelo meu corpo. A sensação de prazer me fez soltar um grito para o céu. Acabei de digerir a essência do fruto do trovão. Meu poder já havia alcançado o pico do meio da primeira etapa. Agora, ao absorver a essência de habilidade do urso negro, meu poder subiu diretamente para o final da primeira etapa. Até mesmo a qualidade do meu corpo e outros aspectos também aumentaram várias vezes. Neste momento, minha altura já havia alcançado 10 metros. Em toda a floresta, eu definitivamente era uma presença colossal. Eu mal podia esperar para usar o poder que acabei de adquirir. A trança da mantina. Imediatamente, uma camada dourada me envolveu. Minhas garras se transformaram em garras de ouro. Tornarão-se extremamente duras. Com um pensamento, eu me lancei em direção a uma enorme rocha ao meu lado. A rocha se despedaçou instantaneamente. De repente, senti uma onda de invencibilidade adamantina em meu coração. Embora fosse apenas uma habilidade, neste estágio, é extremamente útil. Com um corpo tão duro quanto o adamante, mesmo ao enfrentar um assassino mais poderoso, eu ainda teria uma luta. O poder seria pelo menos suficiente para me autodestruir, e nesse momento, um som repentino ecoou no céu. Eu me tornei alerta instantaneamente. Olhei na direção de onde o som vinha. Vi vários helicópteros aparecendo sobre as montanhas. E parecia que estavam procurando algo. Ao ver isso, me agachei levemente. Mas dentro de mim, uma grande onda se levantou. Teoricamente, os humanos não poderiam chegar tão rápido. Ou será que, devido à reencarnação, o trajeto original foi alterado? Enquanto pensava, vários helicópteros pairaram no ar. Então, um a um, soldados totalmente armados desceram pelas cordas. Meu coração pulou de surpresa. Não pode ser que estão vindo atrás de mim? Embora tenha escapado do zoológico após matar o tigre branco, mas isso não deveria causar tanto alvoroço. Neste momento, um par de soldados totalmente armados avança como flechas, avançando para frente. Atrás deles, estão 2 pesquisadores. Há pouco, eles viram uma mancha negra se movendo na floresta, mas ao realmente entrar na floresta, não encontraram nada. O oficial líder estava sempre inquieto. Ele olhou para os 2 pesquisadores. Quando, após um momento, o professor lhe passou. Assistente Huang, vocês deveriam sair primeiro. Este lugar não é seguro. O professor lhe acenou com a mão, dizendo que teríamos cuidado. Além disso, temos tantas pessoas nos protegendo. Não haverá perigo. Vendo que a persuasão não teve efeito, o oficial líder teve que desistir. Continue avançando, capitão. Tenho uma situação aqui. De repente, a voz de um colega veio pelo comunicador. O oficial rapidamente fez um sinal para se mover para a esquerda. Em pouco tempo, todos perceberam que um javali selvagem de quase 2 metros de altura e 4 metros de comprimento estava correndo furiosamente em direção a eles, para atacar e abrir fogo. O oficial ficou pálido e rapidamente deu ordens. Instantaneamente, o bosque foi preenchido com um som de tiros intensos. Os projéteis, todos da mesma cor, continuavam a cair, quase cobrindo tudo. No entanto, o que os deixou aterrorizados foi que o javali, após soltar um rugido, aumentou de tamanho novamente, e uma camada espessa, de pele amarelada e grossa apareceu em seu corpo. Ele, sob a chuva de balas, mirou para uma das equipes, e avançou descontroladamente. Um grito agudo ecoou instantaneamente, e 3 soldados foram imediatamente arremessados pelo javali, e antes de tocarem o chão, jorraram uma grande quantidade de sangue. Mate-o na porrada para mim. O oficial gritou com os olhos vermelhos, e liderou a carga na frente de todos. Jurou que iria transformar essa besta em um pano de chão. Os outros soldados também se esforçaram ainda mais, para vingar os camaradas. O ódio e a raiva pela morte deles foram totalmente liberados, mas o javali ignorou essas balas. Ele ajustou a direção do ataque. Lançou um novo ataque. Perto dali, eu assisti a essa cena. Pensei comigo mesmo que esses caras eram realmente azarados. Se fosse outra fera selvagem, eles poderiam já ter conseguido. Mas, por acaso, encontraram um javali. A pele amarelada do javali. Era evidente que ele despertou a habilidade de defesa do atributo terra. Embora esse javali fosse apenas de nível inicial, mas, devido à sua excelente defesa, já conseguia ignorar completamente a ameaça das balas. Eu balancei a cabeça. Não tinha uma boa impressão da ação de captura desse grupo. E mesmo que conseguissem matar esse javali, esse grupo de soldados sofreria pesadas baixas. E não saberiam se conseguiriam sair vivos da cordilheira dali. Tudo é um problema. Mas isso agora não me diz respeito. Eu não vou me mostrar para ajudar esse grupo de humanos. Antes de ter um poder absoluto, eu nem mesmo aparecerei na visão dos humanos. Na vida passada, eu era humano. Naturalmente, eu tinha que encontrar maneiras de sobreviver na boca da fera selvagem. Mas agora renasci como um tigre, com a experiência de ter sido humano na vida passada.
Eu sei muito bem o que significa não ser da minha espécie, com um só coração em mente. Afinal, conviver com humanos é extremamente perigoso. Eu não quero morrer mais uma vez. Capitão, a pele desse javali é muito grossa. Nossas balas não conseguem penetrar. Precisamos encontrar uma maneira de recuar. Nesse momento, um soldado na floresta gritou ao lado do oficial. No entanto, o oficial, com os olhos vermelhos, não ouviu sua advertência. Encontre uma maneira de mirar nos olhos dele. O soldado, com base em suas palavras, não disse mais nada. Todos cerraram os dentes e continuaram a atirar no javali. Mas este javali tem pele grossa e carne dura. Seu tamanho é enorme e seus movimentos são especialmente ágeis. É quase impossível mirar na sua íris descascada. Foi então que um soldado parecia não aguentar mais esse assassino aterrorizante. Ele gritou e de repente correu em direção ao javali. Aproveitando que o javali abriu a boca enorme, ele puxou o gatilho sem hesitar, querendo se matar junto com ele. E nesse momento eu planejava sair daqui, já que as forças armadas estavam focadas na grande montanha ali, e aqui estava o mais valioso poder do trovão. O país já havia sido absorvido por mim, então não havia necessidade de ficar mais. E quem sabe quando eu poderia encontrar um exército bem preparado. Pensando nisso, eu imediatamente me virei e corri. O alvo era outra montanha. A técnica espiritual do céu e da terra na grande montanha selvagem. A técnica espiritual do céu e da terra entre muitos talentos e tesouros. É uma árvore preciosa extremamente famosa. Em vidas passadas, muitas, as forças lutaram ferozmente para conquistá-lo. Apenas por causa dos frutos que ele tocou. Possui efeitos extremamente extraordinários. Pode ajudar as feras selvagens a acelerar a purificação, aumentar rapidamente a força das feras selvagens. E não tem nenhum efeito colateral. Além disso, ele dá frutos todos os anos. Pudesse totalmente contar com ele para criar uma grande quantidade de feras selvagens poderosas. Em vidas passadas, um rei das feras selvagens, o Rei Leão de Ouro e Púrpura, foi porque dominou a técnica espiritual do céu. Assim se tornou o soberano da grande montanha selvagem. Mais tarde, ele formou um exército de força, um poderoso exército de feras selvagens. Tornou-se o pesadelo de incontáveis humanos, renascendo em uma nova vida. Ele naturalmente também deseja ser um soberano. E esta técnica espiritual do céu é a chave para realizar seus grandes planos no futuro. Pensando nisso, acelerei novamente. A técnica espiritual do céu em vidas passadas surgiu cerca de um mês após a transformação. Agora, eu realmente tenho a chance de obtê-lo. Se eu não vencer, eu te mato. Do outro lado, o oficial gritou, enviando as balas restantes. Todas foram enviadas de uma vez para dentro do javali. Eles lutaram arduamente até agora. Dos mais de 30 camaradas, 7 ou 8 já morreram. Os corpos estavam espalhados de qualquer jeito nas proximidades. Alguns dos corpos dos camaradas estavam irreconhecíveis. Diante de tamanha perda aterrorizante, o oficial estava prestes a enlouquecer. Mas a única razão restante o fez perceber. Ele precisava matar o javali à sua frente. Somente a luta pela sobrevivência oferecia esperança de vida. Felizmente, um camarada havia lutado até a morte na boca do javali. Isso abriu uma brecha. Assim, eles poderiam aos poucos ir desgastando a força daquele javali. Finalmente, conseguiram matá-lo. O capitão morreu. Todos morreram. Um soldado ensanguentado se aproximou do oficial. À frente da lápide, o pequeno Kim Sanjé. Todos eles morreram todos os dias. Todos morreram nas mãos dessa besta. O oficial, ao ouvir isso, imediatamente perdeu a energia. Olhou fixamente para as 5 pessoas que ainda estavam ao seu lado. Com a voz rouca, perguntou se aquela besta havia morrido. Na frente deles, o javali já estava caído, sem fazer barulho. Seu corpo estava coberto de delicadas perfurações. Especialmente ao redor da boca, a carne estava quase em decomposição. O capitão, ele morreu. O soldado apertou a espingarda. Um ódio intenso quase o fez perder a razão. Ele estava prestes a transformar esse culpado em carne moída. Melhor que esteja morto. O oficial suspirou aliviado. Esforçou-se para se acalmar. Todos, vamos aguentar mais um pouco. Primeiro, vamos levar os irmãos de volta ao helicóptero e levá-los para casa. Os 5 soldados restantes assentiram em silêncio. Aproximaram-se do camarada caído. Amarraram-nos e enviaram para o helicóptero. As 2 helicópteros restantes eram responsáveis por transportar javalis. Pessoal, depressa. Parece que há algo à frente. Se não formos logo, será tarde demais. Nesse momento, um piloto de helicóptero de repente falou em pânico. O oficial Esseng olhou para cima. De repente, viu suas pupilas se contraírem. Ele viu uma enorme sombra negra, que de repente veio correndo do horizonte. Antes que os helicópteros no ar pudessem reagir, várias lâminas de vento logo se seguiram, e atingiram diretamente o helicóptero.
As 3 helicópteros se desintegraram e explodiram, envolvendo os destroços do helicóptero, que voaram em todas as direções. Que a besta morra! O oficial gritou com raiva, enquanto disparava continuamente sua metralhadora em direção à sombra. Era uma enorme ave. Depois de destruir o helicóptero, fez um mergulho. Suas garras afiadas agarraram diretamente o oficial e os outros 5 soldados. No caminho para a decolagem, eles foram esmagados em carne moída. 3 dias depois, eu havia deixado completamente a cidade de Jiangai. Cheguei a uma área rural isolada. Corri sem parar por 3 dias. Finalmente, comecei a sentir um pouco de cansaço. No entanto, quando estava prestes a parar para descansar, de repente, uma série de tiros intensos veio de perto. Eu me levantei instantaneamente. Os olhos de tigre de Feng Hui estavam alertas, observando ao redor, ouvindo a direção dos tiros. Ainda havia uma certa distância até aqui. Após pensar por 3 segundos, decidi ir verificar. Em pouco tempo, saí da área rural. Cheguei a uma encosta suave. Ao olhar ao redor, o que vi à distância era uma pequena cidade. Na entrada da cidade, havia 3 grandes letras chamativas: Cidade dos Crocodilos. Acima, havia uma estátua de crocodilo muito realista. Mas naquele momento, a cidade estava em completa desordem. Havia muitos crocodilos gigantes por toda parte. Uma das maiores crocodilos. Seu comprimento já atingiu 10 metros. No meio do grupo de crocodilos, um grupo armado de humanos está atirando freneticamente, resistindo ao ataque dos crocodilos. No entanto, neste momento, esse grupo estava quase sem esperança. Olhando para aquele crocodilo gigante de 10 metros, eu instantaneamente me lembrei de algumas coisas. Esse cara é um açougueiro sedento de sangue. O motivo pelo qual esta cidade é chamada de Cidade dos Crocodilos é porque este é um lugar especializado na criação de crocodilos. Todos os dias, uma grande quantidade de crocodilos é abatida e transportada para todo o país, ou se tornando comida nas mesas, ou transformando-os em sapatos, bolsas e outros produtos. Portanto, após os benefícios da criação de crocodilos, a cidade tem expandido constantemente sua produção, mas não se esperava que uma calamidade trouxesse um desastre para esta cidade. Dentro do campo de cultivo de sangue que apareceu de repente, uma grande quantidade de crocodilos evoluiu. O mais forte entre eles é um crocodilo chamado açougueiro sedento de sangue. Este cara tem um sangue excepcional. Após a chuva de sangue, despertou as habilidades especiais de técnica de fúria e sanguinária. A sanguinária e sua capacidade de absorção têm alguma relação. Apenas é usar a absorção de sangue para ajudar seu próprio crescimento. A técnica de fúria irá formar uma camada de proteção de raiva ao seu redor. E ao usar essa habilidade, quanto mais raivoso, mais forte será a defesa. Embora ambas sejam habilidades especiais de nível único, na vida passada, o açougueiro sedento de sangue usou essas 2 habilidades para demonstrar um poder não inferior ao de uma fera selvagem comum. A força da fera selvagem. Em suma, este é um cara extremamente difícil e poderoso. Em sua vida passada, ele, em um acesso de raiva, massacrou várias pequenas cidades humanas, fazendo com que aquelas cidades estivessem sempre envoltas em um terror sanguinário. Esse ato lhe rendeu uma infame reputação no mundo humano. Seu título também veio disso. Eu estava em pé, silenciosamente, em uma encosta suave, observando em silêncio o campo de batalha entre humanos e feras selvagens. Neste momento, na cidade, o açougueiro sedento de sangue e o massacre dos outros crocodilos ainda continuavam. O pequeno grupo armado de humanos já estava quase sem munição, e até os tiros estavam se tornando escassos. E o número de humanos mortos pelos crocodilos estava aumentando, especialmente ao redor do açougueiro sedento de sangue. Os corpos humanos estavam quase empilhados em camadas. Esses corpos estavam todos secos e pálidos, sem um pingo de cor sanguínea. Esta era uma batalha sem qualquer suspense. No entanto, neste momento, eu estava pensando em outras coisas. Meu poder de absorção. No final das contas, é como se a Gaolo estivesse devorando. A maior função é absorver a habilidade das outras feras selvagens, para uso próprio. Mas ainda tem suas falhas. Se eu pudesse combinar a técnica de fúria do açougueiro sedento de sangue com o meu poder de absorção, poderia haver mudanças inesperadas. Ao pensar nisso, eu fui diretamente para a cidade do crocodilo sem hesitar. A cena próspera da cidade já não existe mais. As portas de inúmeras lojas ao longo das ruas estão abertas. Dentro das lojas, tudo está uma bagunça. Os humanos que vivem aqui estão correndo desesperadamente por todos os lados. No centro da cidade, na praça, os sobreviventes que escaparam das garras das feras selvagens se reuniram, com olhares aterrorizados. Do lado de fora deles, há um grupo armado que veio para dispersar a multidão. A praça exala um forte cheiro de sangue.
Nas proximidades, há um vermelho ofuscante. Fora desse grupo de pessoas, vagam inúmeros crocodilos de todos os tamanhos. Na interface, os restos de membros humanos e de crocodilos estão espalhados por toda a parte. Muitos deles foram pisoteados. Já não se consegue distinguir se são humanos ou crocodilos. Nesse momento, alguém gritou de repente. E, ao mesmo tempo, recuou apavorado. Um dos armados nas proximidades, ao ver isso, não se importou com mais nada. E apressadamente levantou a arma. Ele disparou em direção ao som do grito. Embora tenha sido bem sucedido, ao matar o crocodilo que atacava os sobreviventes, suas afiadas presas, antes de morrer, ainda morderam firmemente a panturrilha de uma mulher. Mamãe, estou com muito medo. Uma criança de 6 ou 7 anos chorava sem parar. Ela se encolhia cada vez mais nos braços da mãe. Gritos de desespero ecoavam constantemente da multidão. O desespero se espalhava pelo medo na multidão. Sob pressão extrema, algumas pessoas simplesmente desmoronaram. Após um grande grito, sem armas, ele correu para dentro do grupo de crocodilos. Seus olhos já tinham o olhar da morte. Um bando de bestas. Eu vou lutar com vocês. Após os gritos de desespero, veio um silêncio absoluto. Alguns sobreviventes que foram engolidos pelo grupo de crocodilos ainda não haviam lutado. Foram rapidamente devorados por bocas enormes e sedentas de sangue. Os sobreviventes restantes se encolheram desesperadamente em um só grupo, contando com os poucos armados que restavam. Para protegê-los, o som dos tiros ecoava incessantemente no local. Após uma breve pausa, continuou a soar. Naquele momento, contava a resistência da humanidade. 17 homens armados dispararam loucamente contra o açougueiro sedento de sangue. Todos eles entendem. Somente derrotando este crocodilo gigante mais poderoso é que poderemos resolver o desastre de hoje. O açougueiro sedento de sangue tem pele grossa e carne dura. Balas comuns não podem penetrar sua armadura sólida. Mas ainda assim, algumas balas em ângulos astutos atingiram seu abdômen, espalhando gotas de sangue. O açougueiro sedento de sangue sentiu a dor. O açougueiro abriu a boca e rugiu furiosamente. Ao mesmo tempo, ativou sua habilidade especial, a técnica de fúria. Num instante, uma camada espessa de armadura vermelha se formou ao seu redor. Imediatamente, todas as balas foram absorvidas pela armadura vermelha. Esse cara, o capitão, é muito anormal. Não conseguimos quebrar a defesa dele de jeito nenhum. Que tal recuarmos? Um dos membros da equipe ficou sem balas. O atirador gritou para o líder da equipe. Se continuarmos assim, só poderemos ser consumidos por ele. Precisamos encontrar uma maneira de lidar com essa besta. Tente pensar em uma solução. O que você pode fazer? Sem esperar o capitão lembrar, outro membro da equipe gritou desesperadamente. Depois de tanto tempo lutando, ele ainda está vivo e se movendo. Nossas balas não representam nenhuma ameaça para ele. Se houvesse uma solução, não estaríamos nessa situação. Então, o que você sugere? O capitão observou os membros da equipe lutando com todas as suas forças, prestes a entrar em combustão devido à enorme pressão. Ele gritou imediatamente: basta! Todos, fiquem quietos! Agora é hora de discutir? Ele olhou ferozmente por algum motivo. Quando seu olhar caiu sobre o grupo de sobreviventes, uma expressão de ternura apareceu, mas logo desapareceu. Economize balas. Essa criatura tem pele grossa e carne dura. As balas são difíceis de causar dano a ele. Quando ele abrir a boca, mande todas as balas para dentro. O som das armas explodiu novamente. O capitão se virou e deu uma última olhada naquele grupo de pessoas desamparadas. Ao virar a cabeça, uma gota cristalina escorreu do canto do olho. Ele rapidamente lançou uma granada. No momento em que a explosão ocorreu, ele gritou alto e tirou uma bomba de fumaça. Flaban, precisamos recuar rápido. Neste momento, eu estava observando de longe. Não agi de forma cega. O açougueiro sedento de sangue estava em um estado de extrema fúria. A técnica de fúria tem um poder imenso. Definitivamente não devemos enfrentá-lo agora. Caso contrário, só nós nos prejudicaremos. Alguns dos armados na praça estavam com pena. Ao recuar, eles se aproveitaram da cobertura da bomba de fumaça. Eles pegaram alguns compatriotas ao passar e os levaram junto na retirada. Os outros, ao ver isso, começaram a seguir apressadamente os armados. O capitão, ao ver isso, abaixou a cabeça envergonhado, mas logo se virou de volta para ajudar aqueles desarmados. Com a cobertura da bomba de fumaça, a equipe armada trouxe os últimos sobreviventes. Retiraram-se rapidamente. Quando a fumaça se dissipou, na praça, só restavam crocodilos vagando sem rumo. Não havia mais vestígios de humanos. O açougueiro sedento de sangue, ao ver isso, soltou um grito de raiva para o céu. Mas não havia onde encontrar sua fúria intensa. Ataques externos. Sua técnica de fúria também estava gradualmente perdendo efeito. Finalmente, foi se dissipando pouco a pouco.
Ao olhar de perto, o açougueiro sedento de sangue estava coberto de feridas. E a cada respiração, sangue escorria de seu corpo. A técnica de fúria lhe proporcionou uma grande defesa. Mas agora ele era apenas um assassino de nível básico. Não conseguia resistir completamente às armas de fogo humanas. Ao ver isso, um brilho frio surgiu em meus olhos. Rugiu com raiva e correu sem hesitar. Agora era a melhor oportunidade para aproveitar sua fraqueza. Eu me agachei. Em torno do açougueiro sedento de sangue, coberto de ferimentos, eu vagueio. Uma intensa aura de maldade emana de mim. O açougueiro sedento de sangue sente minha intenção de matar. Ele imediatamente se deita no chão, imóvel. Ele já está gravemente ferido, especialmente os buracos de bala espalhados por sua barriga. Neste momento, apenas a barriga está escondida, para não expor essa fraqueza. Infelizmente, eu já perdi todo o processo da luta. Portanto, não sou afetado por suas ações desajeitadas agora. Mas, para ser cauteloso, eu não lancei um ataque imediatamente, mas continuei vagando ao seu redor, procurando a oportunidade de um golpe mortal. À medida que o tempo passa lentamente, o açougueiro sedento de sangue parece um pouco inquieto. Ele grita novamente e usa a técnica de fúria. Diz que se fortaleceu com uma camada de uma pesada armadura de cor sanguínea. Ele tenta encontrar uma chance de escapar. No entanto, como eu não poderia adivinhar esse pequeno pensamento dele? Eu gritei com raiva. Imediatamente usei a técnica de fúria e a invencibilidade adamantina e ataquei ferozmente, acompanhado por um grande estrondo. O açougueiro sedento de sangue foi instantaneamente lançado para longe, colidindo com uma árvore. A armadura de sangue em seu corpo foi marcada por várias feridas. Ele imediatamente ficou extremamente cansado. Na primeira troca, ele já estava em desvantagem. Eu continuei a me mover ao seu redor incessantemente. Ao ver que sua técnica de fúria não tinha muito efeito diante de mim, ele imediatamente mudou sua estratégia de combate. Ele gritou e avançou para a frente. Ao mesmo tempo, abriu sua boca sedenta. Ele sugou com força minha perna dianteira como uma espada. Eu empurrei com força minha perna traseira e saltei diretamente para o ar. Ao mesmo tempo, minha enorme pata de tigre foi em direção ao seu rosto. Uma forte sensação de tontura imediatamente fez o açougueiro sedento de sangue ficar paralisado. Ao aterrissar, expondo ainda mais o ferimento no abdômen, aproveitei essa oportunidade e corri para fora. As garras afiadas do tigre atacaram diretamente o ferimento em seu abdômen, com um brilho frio que passou rapidamente. O abdômen do açougueiro sedento de sangue, instantaneamente, abriu várias feridas sangrentas. E, conforme seus movimentos, podia-se vislumbrar vagamente os órgãos internos mais profundos. Ele gritou novamente com fúria. Parecia querer se encorajar, mas sua voz estava cheia de medo. Somente em termos de presença, já havia uma grande diferença, embora eu tivesse conseguido um golpe. Mas não aproveitei a oportunidade para atacar, mas continuei a girar em torno do açougueiro sedento de sangue, porque o açougueiro sedento de sangue era extremamente astuto. Embora eu tivesse ferido seu abdômen antes, mas também poderia ser que ele estivesse deliberadamente expondo uma fraqueza, para me atrair, enquanto o açougueiro sedento de sangue mantinha a cabeça erguida. Todos os músculos do corpo estão tensos, pronto para lançar um contra-ataque a qualquer momento. Mas também por isso, o sangue que saía e entrava em seu corpo aumentava cada vez mais. Por onde passava, deixava marcas de sangue claras. Percebeu que a situação estava melhorando para ele. O açougueiro sedento de sangue rugia incessantemente. Começou a absorver os humanos e os corpos de crocodilos ao seu redor. Espalhados estavam os corpos de humanos e crocodilos. Recuperar energia e sangue. Ao ver isso, eu fiquei imediatamente surpreso. Não me atrevi a hesitar mais e gritei, levantando a maré. Lancei-me ferozmente para a frente. Neste momento, meu ataque explodiu como um trovão repentino. As garras afiadas perfuraram diretamente o abdômen do açougueiro sedento de sangue. Em seguida, abriu a boca enorme e ensanguentada, mordendo firmemente sua garganta. O açougueiro sedento de sangue imediatamente soltou um grito horrível. Depois, gradualmente ficou em silêncio. O enorme corpo se transformou em uma poça de carne morta. O gigante preto está na praça da pequena cidade. Silenciosamente, os outros crocodilos, ao ver isso, imediatamente fugiram. Finalmente morreu. Eu brandi minhas garras de tigre. Cortei diretamente o corpo do açougueiro sedento de sangue. Retirei uma essência de habilidade vermelha e a engoli sem hesitar. Uma enorme energia me fez soltar um rugido de satisfação. Ao mesmo tempo, usei a habilidade de absorção para digerir rapidamente a essência. Após um momento, consegui obter as habilidades de sangue e técnica de fúria. A aura de rei emanava de todo o meu corpo. Olhei para o corpo do açougueiro sedento de sangue. Eu abri diretamente minha grande boca sedenta de sangue. Comecei a devorar sua carne e sangue, e depois de me saciar, eu deixei a cidade dos crocodilos.
e continuei em direção à montanha desolada. Após meio-dia, uma equipe armada retornou. Todos estavam armados com lançadores de foguetes, cheios de confiança. No entanto, quando eles chegaram à praça da cidade, a cena diante deles os deixou atônitos. E neste momento, eu já havia chegado a uma área montanhosa. Justo quando eu pensei em parar para descansar um pouco, de repente, um leve ruído estranho veio de longe, embora houvesse uma certa distância. Mas agora eu estava com a audição e a visão aguçadas, em um raio de centenas de metros. Qualquer movimento ou som não escaparia de mim. Eu me dirigi na direção de onde o som vinha, e me aproximei silenciosamente. Na minha visão, um lobo gigante cinza corria pela floresta. Embora esse lobo gigante fosse um pouco mais fraco que o prateado que encontrei antes, o lobo gigante era um pouco mais fraco, mas era muito rápido. E à frente do lobo gigante havia um feixe de luz roxa. Ele se movia para a esquerda e para a direita, tentando escapar da perseguição do lobo gigante. Mas suas ações eram sempre antecipadas pelo lobo gigante. Portanto, ele nunca conseguiria escapar. Ao ver isso, uma ideia repentina surgiu em minha mente. Poderia ser um tesouro celestial? Impulsionado pela curiosidade, eu me aproximei silenciosamente do lobo gigante. O lobo gigante, embora seja apenas uma fera selvagem extraordinária, mas suas patas pareciam andar como se estivessem flutuando, mais rápidas do que a maioria das feras selvagens. E embora a esfera roxa não fosse rápida, era extremamente ágil. Por isso conseguiu evitar repetidamente os ataques do lobo gigante. E aquela esfera roxa parecia até contar intencionalmente. Sempre que o lobo gigante ficava muito para trás, ele intencionalmente diminuía a velocidade para que o outro o alcançasse. Foi então que eu percebi que não era que a esfera roxa não pudesse escapar, mas que estava brincando intencionalmente com o lobo gigante. Eu achei isso interessante, e queria cada vez mais descobrir a verdadeira natureza daquela esfera roxa. Se realmente fosse uma proteção do céu e da terra, isso certamente seria algo extremamente precioso. À medida que me aproximava pouco a pouco, finalmente consegui ver claramente o que realmente era aquele feixe roxo. Era uma lince roxa. Fiquei surpreso. O gigante lobo já se tornou uma fera selvagem. No túnel, eu poderia facilmente lidar com essa lince. Mas essa lince estava brincando com o gigante lobo como quisesse. Eu percebi vagamente uma aura. Então, de repente, pensei em algo. Não é de se admirar que ele conseguisse fazer o gigante lobo girar em círculos.